Bom, meninos felizes? Então vamos lá. Gente, como sempre, oitavo ano, eu peço que vocês leiam antes o capítulo, tá? É muito importante que você o faça primeiro, para depois você assistir o videozinho feliz, tá bom? Porque aí facilita mais para você, as dúvidas, você já, qualquer coisa que você tiver dúvida na hora, você, opa, esse aqui eu já lembro que eu estava com dúvida nisso, e coisa do tipo, tá? Então a leitura faz muito parte, sim, do aprendizagem. Na verdade, a leitura faz muito parte mesmo, sim. Tá? Então, vamos lá, meninos. Como eu falei para vocês, vamos colocar aqui na unidade 4. Cadê a unidade 4? Cadê? Aqui já falamos sobre isso, exato, falamos. Já está chegando. Eu sei que está chegando. Chegou. Segura. Chegou. Então, olha só, essa é a unidade 4. Então, vocês estão vendo aí, gente? Eu tenho certeza que a maioria dos emblemas que estão aí, todos vocês conhecem, tá? Pelo menos grande parte. Então, esse aqui é muito conhecido. YouTube, não vou falar nem nada. Esse joinha aqui, o do Google+, tá? Do Twitter, né? Esse aqui é uma loja, esse aqui, se não me engano, é o símbolo da Toyota, Instagram, então, etc. Então, aqui também nós temos algumas outras bem interessantes, né, que são das reciclagens. Por meio de cada um desse, cada cor é um tipo de material de um deserto que você deve colocar aqui na lixeira, que facilita a classificação, né, e obviamente depois a reciclagem do material. Aqui, ó, iPhone, os caras simplesmente sempre dão um show, né, chamam a atenção mesmo, aquela coisa louca, sabe? Então tá aqui, ó, um novo iPhone X, tá aqui o símbolozinho da Apple, tá aqui o aparelho em si. Aqui foi um pôster do filme dos Vingadores, Guerra Infinita, tá? Então eles colocaram aqui ó, todos os heróis todos não, alguns heróis da DC, né, os mais principais da Marvel. Então aqui, ó, bonitinho, caprichado, tá? E aqui é de um jogo de videogame, do PlayStation 4, o PES 2019, não sou muito fã de futebol, mas para quem curte, tenho certeza que vocês conhecem aqui, ó, esse nome aqui, ó. Vocês estão vendo que é PES Pro Evolution Soccer. Então tá aqui, ó. PES 2019. Ficou legal, né? Ficou PES com sentido de pé também, jogador joga com pé. Então tudo isso aqui, meninos do oitavo, vocês estão vendo que tem uma característica de trabalho visual. Então ele coloca de um jeito que te chama atenção, ele coloca de um jeito que você fique memorizado daquela marca, ele coloca de um jeito que facilite a comunicação, tudo bem? Então isso aqui é a comunicação por imagem. Então vamos lá, nós fizemos uma apreciação, todos nós fizemos a apreciação disso aqui, vamos ver o que esse camarada está dizendo para a gente. Pense em seu dia, e pense em seu dia a dia, e nas informações visuais que recebe por meio de diferentes fontes. Como essas informações afetam você e a sua vida? Então, o que você vai responder para mim aí? Você vai colocar, você vai escrever, claro, no seu livrinho, como é que as informações visuais do dia a dia interagem com você. De coisa, interage de forma negativa ou positiva? Interagem. Algumas podem ser de uma forma positiva, outras são de forma negativa. Então, por exemplo, as imagens do trânsito, aquilo ali é para interagir com você de uma forma bastante rápida, de forma positiva, falando, ó, velocidade tal, passeata, zona para motocicleta, ciclistas, caminhões à esquerda, não ultrapassa tal velocidade. Então, aquilo ali é uma forma de comunicação visual e que tenta ter uma relação positiva com tudo. Agora, imagina também numa situação onde você esteja numa megalópole, uma cidade extremamente gigantesca. Tá? A informação para tudo que é lá, daquela buzinada, aquela informação, você nem sabe para onde olhar, porque fica aquela, digamos, aquele sentido pesado, né? Aquela paisagem super pesada de imagem, tá bom? Então poluição, aquela poluição visual. Então, isso aí, a resposta seria uma resposta próxima dessa primeira. Quais elementos, cores, textos, imagem, movimento chamam mais a sua atenção nessas informações? Eu gosto muito do nome de marca, assim, ó. Quando você bate o olho, você já sabe o que quer dizer, tá? Então, para mim, seria isso aí. Quais imagens apresentadas nessa abertura estão mais presentes no seu dia a dia? No meu dia a dia, qual que está mais presente? Deixa eu ver. Isso aqui até que não. Eu não uso iPhone. Os Vingadores eu assisti no cinema, mas depois disso não. Tá? E eu não sou muito fã de jogo de futebol. E eu não tenho iPhone. Acho que o YouTube. Pelo menos agora está sendo o YouTube.
Né? A gente está colocando aí os videozinhos felizes no YouTube, né? Então, tá aí. Tô vendo? Então, meninos, eu espero que vocês respondam isso aí, tá? E vamos começar. Então, artes gráficas. Eu falei para vocês, gente, que apesar do nome arte, né, não é necessariamente a arte que nós temos conhecida, essa arte mais tradicional, que é uma forma de registro da história humana, da sociedade humana, do sentimento humano, por meio da música, das cênicas ou das plásticas, que é a arte visual. Tá? Isso aqui eu estou falando que você utiliza elementos artísticos, composição, cores, formas, para criar uma identidade, para passar uma mensagem. Então você não pode confundir arte gráfica com arte tradicional. Primeira coisa que você tem que colocar aí, ó, é que arte gráfica é uma coisa e arte tradicional, como é, deixa eu tirar isso daqui, é outra. Isso aqui, ó, é diferente de arte tradicional, tá? Na verdade, é bem diferente mesmo, tá? Chocolate, por quê? Porque é o seguinte, gente. Eu errei aqui, ó. Deixa eu apagar. Ih, agora que tá errado mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, eu não sei se eu vou saber apagar não, tá? Vamos ver aqui. Apagou tudo. Tá, escrevam aí. Não tô conseguindo aqui não. Então escreva assim, ó. É diferente de arte tradicional, tudo bem? As artes gráficas, ela tem como objetivo a apresentação de um produto, de uma ideia, tá? Ou de um comércio. Então, eles tentam apresentar para você um valor de uma marca, tá? Algo ligado realmente a um produto. Então, olha só. Vivemos cercados de estímulos e informações visuais o tempo todo, ok? Nada de novo. Estão nas embalagens dos produtos, nas ruas, no website, nos videogames, no celular, etc, etc. Este mundo de letras, textos, imagens e cores, que invade nossos sentidos diariamente, compõe as artes gráficas e é criado por profissionais chamados artistas gráficos ou design gráficos. Eles criam logotipos, páginas de site, blogs, capas de games, livros, revistas, faz a comunicação visual das empresas, são ilustradores, diagramadores, jornais, revistas e muito mais. Cada uma dessas áreas de aplicação do design gráfico tem diferentes funções e características particulares. Todas elas, no entanto, têm um objetivo em comum: estabelecer uma comunicação visual com o observador, leitor, consumidor, jogador, etc., de forma eficiente, precisa e interessante. Então vocês estão percebendo aqui que as artes gráficas, gente, ela tem um objetivo meio que mercantil. Ela tem um objetivo de apresentar um trabalho para você, ou chamar a atenção de um produto. Seja um produto de website, seja um produto de um CD, de música, por isso que eu falei que lá na música eles vão utilizar também, seja um videogame ou coisa do tipo. Vamos falar aqui uma coisa que está mais no nosso dia aqui, um videogame. Então, por exemplo, quando você compra um videogame novo, esse ano eles vão lançar, esse ano não, acho que é pro ano que vem, não sei, eles vão lançar tanto um novo Xbox como um novo PlayStation. A Nintendo ainda não vai lançar por enquanto agora não. Sabe? Então vocês percebem que a primeira coisa que a gente quer ver é o quê? São os gráficos. Diz, nossa, eu quero ver o gráfico desse jogo, quero ver como é que é esse gráfico, para ver se está bonito e tudo mais. Por quê? Porque o gráfico chama atenção. Então eles vão contratar artistas gráficos que mexem com 3D, que sabem trabalhar com computação gráfica, essa coisa toda, para produzir o jogo da melhor forma possível, visualmente falando, para que chame a atenção do quê? Dos fãs de gamers. Estão entendendo comigo? Ilustradores, por exemplo. O ilustrador, quando ele vai fazer algo, ele também está tentando chamar atenção. Mas o que importa é o texto. Sim, gente, mas a ilustração, ela facilita o quê? Ela facilita a comunicação. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui para vocês algo que eu tenho interessante aqui, deixa eu ver. Porque eu tenho muito livro sem ilustração. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, vamos ver o meu exemplo do Drácula, que eu já falei para vocês. Então, por exemplo, está aqui o meu exemplar do Drácula. Não tem imagem nenhuma. É texto, 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 texto. Mas o camarada, o diagramador, o design que vai montar essa parte visual do livro, então ele vai criar alguma forma que chama atenção. Por exemplo, capa dura, tá? Ele vai colocar a ilustração do livro aqui, ó, Drácula,
Aí tá aqui o vampirão, né? A mocinha. Então ele coloca uma capa vermelha, que você já sabe que tem uma expressão. Então ele coloca umas fontes bacanas. Adentro dele aqui, ó, ele trabalha com algumas fontes que dá uma sensação de leitura mais fácil. Mas dá sensação não, ela faz a leitura ficar mais fácil. Ele escolhe assim, ó, qual espaço que ele vai colocar de uma margem para outra, qual espaço que vai ter de uma linha para outra, se ele vai começar um capítulo e inicialmente começar o outro, ou dar um espaço vazio. Estão vendo aqui, ó? Então, tudo isso, o camarada, o diagramador, o camarada que faz o aspecto visual, ele vai colocar isso também. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Olha esse meu exemplo aqui, desse livro belíssimo que eu tenho, O Retrato de Dorian Gray. Estão vendo aqui, ó? O Retrato de Dorian Gray já é um livro muito mais ilustrado. Ó, ele já abre, em vez de ser um preretão ali igual o Drácula, ele já tem uma ilustração, sabe? Ele, ó, até a letra que ele utilizou aqui vai ser diferente, sabe? Em alguns momentos, o camarada, ele coloca, sim, algumas ilustrações, porque é uma leitura um pouco mais difícil, apesar de belíssima, ó, tá aqui, ó, porque ele facilita, deixa o exemplo mais bonito. Olha que interessante essas duas páginas. Enquanto nessa primeira página aqui, ó, essa página aqui, ele está diagramado de um jeito, aqui já está diagramada de outro jeito. Estão vendo? Tudo isso, gente, chama a atenção da pessoa que vai ler o livro. Não é apenas ler, assim, claro que a parte mais importante é a leitura em si. Olha, né? Mas tem a outra parte que é importante, o visual do livro. Então, por exemplo, olha esse livro que eu tenho aqui, que eu ainda não fiz a narrativa para vocês. As Brumas de Avalon. Ó, olha que bonito. Estão vendo aqui, ó? Vocês não dão para passar a ver, mas quando eu passo a mão aqui, ó, ele tem um alto relevo, então você sente o formato das letras. Olha o acabamento que o pessoal deu. Estão vendo aqui, ó? Olha a ilustração, que bonita, sabe? Um verdão assim, ó, bacana, que mostra como se fosse uma floresta. Aí, nesse caso aqui, tá? Ele utilizou uma letra menor, uma fonte menor, porque o livro é gigantesco. Então, tipo assim, para poder aproveitar melhor o espaço. Estão entendendo? Então, tudo isso faz parte, o quê? Do camarada que é responsável, né? Por diagramar. Vamos continuar. Então, olha só. Então, nós vemos aqui, olha as fontes. Aqui, gente, o que é fonte? Fonte é o desenho da letra. Então, quando você vai no computador, está no Word, quando você está montando a sua apresentação no PowerPoint ou algo do tipo, você vai escolher a fonte que você vai utilizar. Por que, tio Close? Porque a fonte, gente, ela também dá uma personalidade ao texto, à leitura. Então, por exemplo, vamos ver isso muito essa onde? Em histórias e quadrinhos. Por exemplo, em histórias e quadrinhos, o camarada, quando ele coloca uma fonte diferente, você sabe que o personagem, ele está utilizando o quê? Ele está falando de um jeito diferente. Quando você vê um balão com umas letras pequenininhas, vai dar a sensação de quê? Que ele está falando baixo. Quando você vê uma letra gigantona, dá a sensação de quê? De que ele está falando mais alto. Já falando nesses fóruns de internet, quando você escreve em caixa alta, o que a pessoa coloca? Oh, não escreve em caixa alta não, porque dá a sensação que você está brigando. Você quer chamar a atenção da pessoa. Então você coloca uma fonte um pouquinho mais pequena, assim, para ficar tranquilo. Já viu em cartão de visita, o convite de casamento, algo do tipo? O que eles fazem? Eles utilizam as fontes diferentes. Por quê? Porque para dar uma elegância, para dar uma coisa mais bonita, para dar uma sensação de momento, tá? Tudo isso eles utilizam. O que é fonte? Fonte é o desenho da letra. E qual a importância do desenho da letra? Porque a letra, a fonte, ela vai dar uma personalidade a mais, aonde? No texto. Tudo bem, então? Então, por exemplo, olha só. Fonte criada pelo designer brasileiro Thiago Rignato. Olha que bonito aqui. Eu poderia utilizar essa fonte numa capa de um livro de fantasia medieval, fantasia, qualquer coisa do tipo. Olha essa aqui, ó, mais gótica. Ó, fonte incógnito, muito usada em tatuagens, com certeza. Ó, essa aqui mais voltada para o grafite. Vocês estão percebendo? Imagina você fazer um grafite com uma fonte dessa aqui, ó. Mais escrita, como se fosse uma escrita. Não funciona. As fontes podem ser graficadas em fontes com cefria e sem cefira. A fonte com cefira possui nas suas extremidades das letras pequenas linhas que conformam a elas um prolongamento. Um exemplo é Time New Romans. De coisa eu não entendi. Gente, é o seguinte. Tá? Cefiras, esse aqui, ó.
é como se fossem essas pontinhas aqui, ó. Tá? Ela sai um pouquinho. Pode ver que essa aqui não tem. Ó, é reto. E essa aqui já tem essas basezinhas aqui, ó. Estão vendo? Então, isso aqui são as cefíras, se eu estou pronunciando correto, as serifas, perdão, as serifas. Então, ó, uma mais reta e a outra aqui já tem uma pontinha. Visualmente fica muito mais bonito, tá? Isso aí é inquestionável. Então, já as fontes cefiras são utilizadas geralmente em títulos, em textos de propaganda de mídias digitais. Esse exemplo de tipo são Helvética, Raton e Arial. Quando é que deve usar cada um? Meninos, olha só, isso depende muito da situação. Por incrível que pareça, nós temos uma coisinha chamada o peso da letra. O peso da letra, ela vai interferir muito a forma que você vai ler. Lembra quando eu peguei o livro aqui e mostrei para vocês? O diagramador, quando ele vai escolher a fonte, ele tem que escolher uma fonte que não vai cansar tanto o leitor. Algumas letras cansam visualmente as suas vistas. Então, por exemplo, eu posso usar isso aqui na capa? Posso. A capa você pode usar uma letra chamativa e tudo mais, porque você vai bater o olho e acabou. Você leu aquele título e só mais algumas coisinhas e acabou. Mas se você for preencher todo o texto dessa forma, todo o texto dessa forma gótica aqui, vocês concordam comigo que a leitura vai ficar difícil? Que vai ser muita informação ao mesmo tempo? Então, por isso que o pessoal, quando eles escrevem, quando eles escrevam, eles escolhem o texto, o que eles fazem? Eles tentam ver a melhor fonte para aquele texto e que forma que não canse a pessoa, que não fique assim, nossa, está cansativo assim, professor, calma aí, deixa eu dar um tempinho aqui. Por incrível que pareça, isso acontece e muito. Eu estou procurando aqui algum que eu possa mostrar para vocês, mas eu acho que eu não tenho não. Fonte diferente eu tenho não. Tá? Então, estão percebendo aí, meninos? Tá? Então, por exemplo, ó essa aqui. Bonita, mas é uma capa. Olha isso aqui. Bonito, mas é uma parede para chamar atenção, sabe? Uma cafeteria. Então, todos eles são muito bacana mesmo. E as cores? As cores vão ser usadas também? Com certeza. Com certeza as cores são usadas nesse tipo de trabalho de diagramação e comunicação de imagem. Por quê, professor? Porque, gente, as cores, eles dão vida à ilustração. A cor também chama a sua atenção. A cor deixa tudo muito mais vivo. Obviamente que dependendo do seu projeto, você pode usar mais cores, obviamente, dependendo do seu projeto, você também pode usar menos cores. Então, por exemplo, vocês concordam comigo que se eu estiver fazendo um trabalho desse aqui, ó, um desses dois aqui, ó, I Good Lunch, e nessa história, se você está aqui, eu não preciso usar tantas cores, porque o camarada, ele quer realmente uma aparência que esteja meio que no ar, aquela coisa assim, ó. Estão vendo aqui? Preto e branco. Então ele quer uma coisa assim, como se fosse uma sensação histórica, algo do passado. Ele quer realmente que tenha essa expressão. Então não precisa usar tanta cor. Mas, por exemplo, um livro infantil. Você pega um livro infantil e vai utilizar poucas cores? Não vai. Geralmente, em livros infantis, você utiliza o quê? Muito mais cores aqui, ó. Ó, essa aqui, por exemplo, nós estamos mostrando um livro aberto, e esse livro está abrindo possibilidades de criação, de imaginação para o leitor. Então ele coloca um foguete subindo, ou seja, a sua imaginação está subindo, e em volta disso ó, tem tudo que é coisa bacana. Espaço, planetas, ou seja, todo um ambiente que vai ficando colorido à medida que você vai lendo o livro, à medida que você vai lendo a história, à medida que você vai concluindo a leitura. Aqui, por exemplo, já é um mundo de fantasia. Tá? Então o camarada utiliza cores assim chamativas, um rosa choque, transparências, muita variação de azul. Ele coloca aqui, ó, para não se confundir com o cenário, ele coloca o meio, que é essa terrinha, essa casinha aqui, ó, e umas cores de característica diferente do fundo, que é para se destacar. Estão percebendo? Então o que está dizendo? As cores têm um papel importante nas artes gráficas, porque é necessário que o material criado provoque interesse nas pessoas que as deixem curiosas, como eu disse para vocês. A combinação das cores é fundamental para chamar a atenção do observador. Elas podem ser trabalhadas de várias maneiras, dependendo da finalidade da criação gráfica e do estilo que o designer deseja conferir à sua criação. Foi o que eu falei aqui do exemplo e desses dois aqui. Em alguns casos, as cores precisam ser bem constantes para destacar o que o designer quer deixar em evidência. Por exemplo,
É possível perceber esse tipo de combinação de cores em embalagens, placas de ruas e capas de revistas. Em outras situações, as cores podem ser combinadas pelos tons para criar um trabalho em harmonia total. A harmonia harmonia tonal é a composição cromática equilibrada entre os valores dos tons de uma mesma cor ou entre os tons de diferentes cores. Veja alguns exemplos de aplicação das cores e contraste em harmonia tonal. De coisa que é harmonia tonal? Harmonia tonal, gente, esse aqui, ó. Essa diferença aqui, ó. Então, vocês estão vendo? Aqui o fundo, ele colocou todas as cores do fundo muito parecidas, tá? E aqui, para chamar atenção, na casinha, o que ele fez? Ele colocou cores diferentes, mas cores um pouco mais sóbrias, assim, justamente para criar essa harmonia tonal. O fundo funciona como fundo e o primeiro plano funciona como primeiro plano. Aqui do mesmo jeito. O fundo totalmente preto e o primeiro plano bastante colorido. Então, eles estão em harmonia. Tudo bem, então? Perceberam? E o uso de fotografia? O uso de fotografia também vai utilizar muito mesmo. O uso de fotografia, gente, é muito comum nas artes gráficas. Aí, por exemplo, apesar que essa aqui tem todo o contexto histórico, se eu não me engano é socialismo soviético, tá? Socialismo, também aqui, socialismo soviético, exato. Tá? Então, ele utilizou uma mulher, uma fotografia de uma mulher, tá? Para dar a sensação que ela está gritando, falando algo, chamando a atenção. Se vocês olharem bem, eu não sei ler russo, tá? Então, essa parte aqui, ó, dá a sensação de ela estar, o som está crescendo, como se fosse aquele negócio, que você fala e o som cria, aumenta, sabe? Então, tá aqui, ó, ele está falando e o som está o quê? Crescendo, as letras estão crescendo, estão chamando a atenção da pessoa que vê o cartaz, tá? Aí ele utilizou aqui essa parte vermelha, que chama atenção para o texto, e essa parte preta aqui, juntamente com a mulher também preto e branco, para chamar a atenção dela. Aí tem todo um trabalho em volta dessa composição. Tá? Aqui também utilizou fotografia, mas é algo mais ligado à ficção, website, tá? Então tudo mais. Então o pessoal trabalha muito com esse tipo de imagem também, a fotografia. Gente, tudo isso, todo isso aqui, ó, essa combinação de cores, de fontes, de imagens, tudo isso é organizado por esse camaradinho chamado diagramador, ou diagramação. O que é diagramação? Diagramação é você pegar tudo isso e organizar de uma forma que fique bacana. Tá? Então você tem, pensa só, você tem fotografia, você tem texto, você tem gráficos, você tem informações, você tem desenhos, você tem que pegar tudo isso e colocar na imagem. Só colocar de tudo. Sim, eu sei que basicamente se resume a só colocar, mas concorda comigo que colocar por colocar vai ficar um trabalho ruim? Tá? Você tem que chamar, qual que você quer que chama mais atenção? Qual que você quer que fica mais escondido? Qual que você quer que o camada bate o olho e já vê logo assim de cara? Qual que você quer que ele veja apenas tendo mais atenção? Qual tipo de fonte que eu vou utilizar para não cansar? Qual tipo de fonte que eu vou usar para chamar mais atenção numa frase? Então tudo isso, o camarada tem que se preocupar na hora da diagramação. Então por isso que é importante o diagramador, o designer, ele ter conhecimento de artes. Porque a composição é o que vai formar a diagramação, tá? Então, tudo isso faz parte. Geralmente, esse pessoal utiliza hoje em computação, tá? Lá no passado, o pessoal utilizava muito, fazia isso manualmente, por ninguém parecer, era manualmente. Imagina como deveria ser um trabalho, sim, muito cansativo. Hoje, não. O pessoal está utilizando vários programas, como, exemplo, Photoshop, como, por exemplo, iDesign, como, por exemplo, o Illustrator, como, por exemplo, o CorelDRAW. Tem vários e vários programas, assim, tu falou os mais conhecidos, tá? Que ajudam na diagramação. Tudo bem? Então, quem aqui na sala for cursar desenho industrial, com certeza você vai fazer muita diagramação mesmo. Deixa eu falar, é legal? É legal. É bem divertido mesmo, tá? Meninos, então, acho que por hoje eu vou parar por aqui, na página 67. A hora que vem, eu vou falar sobre trabalho nas artes gráficas. Tudo bem, então? Então, nós vamos começar a música. Então, vamos lá, dá aquela esticada, pega uma coisa leve para beber, uma coisa simples para comer, dá aquela esticada, tá bom, então? E volte daqui a pouco para nós continuarmos com música. Tudo bom, meninos felizes? Vamos lá, estou esperando todos vocês. Vamos lá, gurizada?